Entre 2013 e 2021, ao menos 7 hóspedes deram entrada no Hotel Trevo da Serra e não foram vistos saindo. Nenhum deles constava em registros de desaparecimento. Nenhum era turista. Todos viajavam sozinhos. O quarto 7 estava sempre disponível e ninguém pedia para ficar nele uma segunda noite. O Hotel Trevo da Serra fica a 400 metros de um trevo, na BR-262, no interior de Minas Gerais. Funciona sem interrupção desde 1986. Diárias baratas, café da manhã incluso. Estacionamento coberto, nunca foi interditado. Nunca teve alvará cassado, nunca foi notícia. Mas tem um detalhe nos registros de hóspedes que, quando você percebe, não consegue mais ignorar. A jornalista Renata Cury cobria segurança viária para um portal regional de Minas Gerais quando um servidor da Secretaria de Segurança Pública lhe enviou, anonimamente, uma lista. A lista tinha nomes, datas de entrada em hotéis ao longo da BR-262 e uma coluna que o servidor havia acrescentado manualmente, cruzando com outra base de dados, data de último registro de vida conhecida. Em 7 casos, ao longo de 18 anos, a data de entrada no Hotel Trevo da Serra era também a última data de vida registrada para aquela pessoa. Nenhum deles havia sido formalmente reportado como desaparecido. Em 3 casos, os familiares simplesmente pararam de procurar depois de algum tempo. Nos outros 4, a pessoa não tinha familiares rastreáveis. Renata foi até o cartório da cidade mais próxima. Pediu cópia dos registros de óbito do período. Nenhum dos 7 nomes aparecia. Foram para algum lugar. Não morreram. Pelo menos não oficialmente. Mas também não voltaram. Ela decidiu ir até o hotel. Era uma terça-feira de outubro. Renata chegou sozinha, com câmera escondida na bolsa, às 18h40. O balcão era atendido por um homem de uns 50 e poucos anos. Educado, sem pressa. Ela pediu um quarto por uma noite. E ele perguntou, sem levantar os olhos do balcão: quarto simples ou o 7? Ela perguntou qual era a diferença. Ele respondeu: o 7 é maior, fica no fundo do corredor. Mas a senhora vai ficar mais tranquila no simples. Ela ficou no simples. Naquela noite, depois das 11, ouviu passos no corredor. Contou. 2 quartos de distância. Parada. Depois mais perto. Parada. Ficou imóvel na cama por 40 minutos. Os passos não voltaram. De manhã, ela foi ao café da manhã e perguntou à funcionária se havia outros hóspedes naquele corredor. A funcionária respondeu que não, que nos dias de semana o corredor B ficava fechado. O quarto dela era o 12, corredor B. No segundo dia, Renata pediu para falar com o responsável pelo hotel. O mesmo homem do balcão disse que era ele. Ela se identificou como jornalista. Ele não mudou a expressão. Ela perguntou se poderia ver o livro de registros dos últimos 20 anos. Ele disse que não havia obrigação legal de mostrar. Ela concordou. Então ele foi até um armário, atrás do balcão, e trouxe 3 cadernos. Renata não esperava que ele simplesmente entregasse. Ficou sem reação por um segundo. Ele disse: pode olhar aqui mesmo, mas não fotografa. Ela folheou os 3 cadernos. Os nomes da lista estavam todos lá. Entradas confirmadas, datas batendo. A coluna de saída, para todos os 7, estava preenchida com um horário, entre 5 e 6 da manhã. Renata perguntou quem preenchia a coluna de saída. O homem respondeu: o hóspede mesmo assina na saída. A gente deixa a ficha na porta. Eles preenchem e deixam embaixo da porta antes de ir. Ela pediu para ver as fichas originais de um dos 7. O homem voltou ao mesmo armário. Trouxe a ficha. A assinatura estava lá. Ela comparou mentalmente com a da entrada. Parecia a mesma. Parecia. Ela fotografou com o celular antes que ele pudesse reagir. Ele não reagiu. Apenas disse com calma: eu avisei que não era para fotografar. E voltou para o computador. Renata mandou a foto da ficha para um perito grafotécnico particular. O laudo chegou em 10 dias. A conclusão era categórica. A assinatura de saída e a assinatura de entrada não eram da mesma pessoa. A segunda havia sido produzida com referência visual da primeira. Uma cópia precisa o bastante para enganar uma leitura casual, mas com pressão de caneta diferente e ângulo de inclinação inconsistente. Alguém havia assinado a saída em nome do hóspede.
Renata voltou ao hotel 2 semanas depois. Desta vez, pediu o quarto 7. O homem do balcão disse, sem hesitar: "Esse quarto está em manutenção." Ela perguntou há quanto tempo. Ele respondeu: "Um tempo." Ela ficou 2 dias. Na segunda noite, às 2h17 da madrugada, ouviu uma voz do lado de fora da janela do quarto. O hotel era térreo. A janela dava para o estacionamento. A voz não falava com ela. Estava contando números devagar, como se estivesse esperando alguma coisa entre um número e outro. Ela abriu a janela. O estacionamento estava vazio, nenhuma pessoa visível, mas a voz continuou por mais 42 segundos antes de parar. Ela gravou no celular. A gravação existe, está nítida. Na manhã seguinte, quando foi embora, o homem do balcão disse boa viagem, sem que ela tivesse anunciado que estava indo. Renata Curi publicou a reportagem em novembro de 2021. O hotel não foi interditado. A prefeitura disse que inspecionaria. Não há registro público de inspeção realizada. O perito grafotécnico confirmou publicamente o laudo. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar os 7 casos. O inquérito está em andamento, pelo menos no papel. Os 7 desaparecidos continuam sem localização. O Hotel Trevo da Serra continua funcionando, com as mesmas diárias, o mesmo café da manhã, o mesmo homem no balcão. Em março de 2023, um usuário de um fórum de viajantes postou uma avaliação do hotel. Deu 4 estrelas. Disse que o atendimento era bom, que o café da manhã era farto, que o quarto era limpo. No final, acrescentou uma observação: o quarto 7 é ótimo, maior do que parece. Recomendo. O perfil que postou a avaliação tinha sido criado naquele mesmo dia e nunca mais postou nada. O Hotel Trevo da Serra fica a 400 metros do Trevo da Serra do Mel. Ele está aberto agora. Se você já parou em algum lugar de beira de estrada e sentiu que algo estava errado, ou se conhece histórias de hotéis, pousadas ou postos com padrões parecidos, manda pra gente. O endereço está na descrição. Nos vemos no próximo episódio.